Oi, tudo bom? Eu vou aproveitar esse vídeo para fazer uns esclarecimentos, esclarecer algumas dúvidas que as minhas alunas presenciais têm e eu acho que vai ajudar muita gente. Uma das primeiras perguntas que as minhas alunas fazem quando começam a costurar, elas dizem assim: como é que eu faço para costurar reto? E eu fiquei achando assim, no começo, muito estranho, porque a máquina de costura, ela só costura reto. Então hoje eu quero mostrar para vocês que a própria máquina de costura tem alguns recursos que nos ajudam a costurar reto. Outras pessoas já devem ter ouvido a expressão costura na largura de um pé de máquina. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte: isto aqui é um pé de máquina, isto aqui é um pé de máquina, isto aqui é um pé de máquina. Qual das três larguras é a certa? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: mas o que é exatamente o pé de máquina? Então, peraí, eu vou pegar um de cada vez. Este aqui é normalmente o pé de máquina industrial, de uma máquina industrial. O pé de máquina é essa medida aqui, desse buraquinho, aonde bate a agulha, esse vãozinho aonde entra a minha agulha. Vou pegar uma coisinha de ponta aqui para mostrar. Então, a agulha bate neste vãozinho aqui. E a largura do pé de máquina é essa distância aqui. Então, seria esta medida aqui. Então, pode variar de meio centímetro, como essa, quer dizer, 5 milímetros. Esta aqui é a mais comum, de 0,75, quer dizer, essa distância até aqui tem 0,75. Essa medida toda aqui, essa medida da largura toda do pé de máquina tem 1,5 centímetros, metade 0,75. Essa é a mais comum. E tem essa plástica, tá? Vocês podem ver que ela é mais larga. Ela é transparente, ela é plástica, mas ela é mais larga. Não é muito mais larga não, tá? Ela é 1 milímetro, 1,5 milímetros mais larga. Mas então, como é que faz para resolver isso, né? Quando você vai fazer uma peça utilitária, que ela necessariamente não tem que ter uma sobra, ela pode ter a costura da largura que for, então a gente diz: olha, costura com um pé de máquina, costura com a largura de um pé de máquina. E aí, quem fornece o molde, isso é de praxe, quem fornece o molde com a sobra da costura. O molde já vem, olha, esta aqui é a medida final da minha peça. Esta peça aqui, está cortada aqui, é a medida final. E aqui é a medida com a sobra da costura, tá? Com a largura do pé de máquina que eu vou utilizar. Então, o molde, ou a pessoa que está ensinando, já deve dizer: olha, o molde já tem a folga de costura, tá? Então, olha, o molde já tem a folga de costura. Isso significa, olha, que se você costurar a volta toda na largura do pé da máquina, com o pé da máquina, tá? A peça vai chegar na medida final com a medida que você precisa. Como precisa é essa, a medida com que você vai cortar o seu molde, ou que você vai cortar o seu tecido, é maior, para que haja uma folga para você costurar. Quanto maior? Normalmente na largura do pé de máquina. Como no Brasil a gente tem, eu acho que mais de 90% das máquinas com esse tipo de pé de máquina de 0,75, e quem faz patchwork usa 0,75 como padrão, então quem cria os moldes para
fornecer, normalmente fornece com uma folga de 0,75 em toda a volta que vai ser costurada. Depois eu vou pôr na máquina e vou mostrar como funciona isso. Mesmo no redondo, você vai mantendo a lateral aqui. Posicionando e vai mantendo o pé de máquina como a sua referência. Pronto. A costura tá feita aqui. Agora, quando virar o tecido para o direito, acerta bem. Ele vai ficar do tamanho original do molde, tá? Ele vai ficar mais, ela vai, depois de desvirada, ela vai ficar do tamanho original do molde. Por isso que eu costumo entregar os meus moldes já com a largura da costura embutida, tá bom? Espero que você tenha compreendido a necessidade do pé de máquina, da largura do pé de máquina no molde. Aqui. O que eu queria mostrar para você na máquina? A máquina, ela tem, deixa eu usar essa ponteirinha aqui, esses risquinhos aqui. Aqui tem um risquinho, aqui tem um risquinho. Isso aqui são guias. Isso aqui são guias, inclusive essa lateral aqui também pode servir como guia para sua costura. Então, você pode utilizar. Eu vou fazer, você pega um tecido, um retalho, pode ser uma fronha rasgada, um pano de prato já surradinho e tudo mais. Você faz o seguinte, você dobra o seu tecido. Você vai ver que se você dobrar, ele vai ficar bem retinho. Coloca ele, a dobra bem certinha no fim do pezinho da máquina aqui, tá vendo? Isso que é costurar com um pé de máquina. Essa largura é a largura do pé de máquina. E aí você vai costurando. Quanto mais dificuldade você tiver, mais devagar você vai. E você vai costurando. Para que a tua costura fique reta. Tá? Ficou reta. Não fez um bico, não correu fora, nada. Você vai fazendo isso várias vezes. Aqui, ó, você tem que fazer 2 costuras. Utilize a primeira costura aqui, ó, como seu guia. Você vai correr com o pé da máquina do lado dessa linha como guia. Eu vou fazer mais devagar agora. Se a máquina costura reto, seu tecido está cortado reto, direito, e você alinhar ele, você vai ver claramente que vai ficar reto. As costuras ficarão paralelas, elas ficarão retas e paralelas. E você vai treinando, vai fazendo isso. Mas o que eu queria mostrar também é que, dependendo da largura que você quer costurar, você pode pegar e usar como guia essas marcações. Os 6, você vai orientar a tua costura por esses 6 aqui, tá vendo? É o número 6 da máquina. Toda máquina tem isso? Toda máquina tem isso. Serve para você se orientar. Eu costurei no 6 e eu vou medir para ver qual é essa largura costurando no 6. Costurando no
6, a minha costura fica com 2 centímetros de distância da borda, tá? Fica com 2 centímetros de distância da borda. E assim vai, né? Meio centímetro a menos. Então, isso aqui é uma boa referência. Se você tiver muita dificuldade, tem isso aqui. Isso aqui, olha, chama imã por metro, tá? A gente compra em casa de armarinho também. Em casa de artesanato você encontra. Você pode colocar aqui e colocar na medida que você quiser pra cá, ó. Então, você corta o seu imã, não com a tesoura de tecido, pelo amor de Deus. Corta com uma tesoura qualquer, com estilete. Você vai cortar isso aqui, você cola aqui e usa essa margem como referência. Se você precisar, olha, você pode costurar com 6, você acha que é pequeno essa marcação do 6, você corta isso retinho, vem aqui, cola, e você prolonga essa marcação. Vou até colar um, eu não costumo usar, mas você pode fazer isso. Corta bem retinho, risca com uma régua, corta bem retinho, deixa bem perpendicular aqui a borda, para que fique realmente reto. Olha, ele vai colar, tá? E aí, o seu tecido, você vai fazer o seu tecido correr seguindo essa marcação. Deixa eu pegar um outro retalho, que esse aqui já deu, esse aqui. Você pega um retalhinho, como eu falei, dobra, pra treinar, tá, gente? E aí, você vem aqui e começa a costurar, usando essa marcação aqui como guia para você. Olha. Vai ajeitando o teu tecido, segurando ele aqui. O segredo é você ir orientando o seu tecido, ó. Pronto. Orientando o seu tecido sem nem puxar e nem deixar frouxo, que ele possa correr o suficiente para sair do lugar. E aí ele vai ficar reto, ele vai ficar uma costura reta, certo? Olha, você vai treinando. Ah, esse aqui eu já vi, eu já entendi como faz e tudo mais. Eu quero fazer. Eu vou trocar o pé da máquina para mostrar uma costura mais estreita. A verdade é que aqui não muda em nada. Aqui não muda em nada. O que muda é sempre essas distâncias aqui, tá? Então, aqui, olha, se você vier aqui, aonde você alinhou, a costura vai ficar exatamente no mesmo lugar que ficou essa. A única diferença é a largura do pé. Se você utilizar o pé como padrão, como referência, ó, você vai ter uma costura mais estreita. Eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é conseguir entender essa coisa do padrão, olha, e obedecer esse direcionamento. Então, a costura ficou reta, tá certo? Eu acho que aí a costura ficou reta. Eu acho que deu para compreender.